Dia, muito obrigada, Pedro e Helena. É uma alegria muito grande estar com vocês nesse debate e partilhar essa mesa com a doutora Lana, com o doutor Daniel. O doutor Daniel hoje é um parceiro meu aí de outros projetos e outras palestras. Organizamos livro em conjunto, é sempre uma alegria poder ouvi-lo. E igualmente foi uma alegria muito grande também ouvir a doutora Lana. Acredito que seja a primeira oportunidade, mas realmente toda a sua exposição me enriqueceu bastante e acho que é uma perspectiva muito profunda que converge muito, doutora Lana, com o que a gente, inclusive, tem pensado e tem tentado trazer a título de reflexão do que é a profundidade desse tema de modulação de efeitos, que por vezes ele é tratado como uma questão muito numérica. É, e a doutora Lana trouxe isso com realmente a profundidade que o tema requer no que concerne, efetivamente, a análise, né, dos impactos também, vou chamar aqui de qualitativos de uma mudança de entendimento, do quando uma mudança, um entendimento pode ser considerado efetivamente dominante ou não, e que sobressaem muito e, ao meu ver, são muito mais relevantes para essa discussão do que a discussão numérica do impacto orçamentário estritamente. E eu acho que essa visão, portanto, é muito relevante. Agradeço naturalmente o convite do GEPT, na pessoa do Dr. Alberto Carbonar, que sempre lembra de meu nome. É uma alegria muito grande partilhar desse projeto com vocês. E meu entusiasmo com relação ao tema, eu até ia fazer um breve só comentário sobre os colegas, mas acho que já pude demonstrar um pouquinho desse entusiasmo e também ratificando o entendimento de que todos já trouxeram anteriormente, de que não é um tema batido, especialmente no contexto das inovações, né, que nós temos visto com muita frequência. E eu penso que seja uma reflexão muito importante, né, de nós fazermos, assim, de linkar o tema da modulação especificamente, controle jurisdicional, né, no qual ela está inserido, com política fiscal. E quando nós fazemos isso, nós questionamos qual o papel que nós esperamos de um controle de constitucionalidade. E a primeira provocação que eu gostaria de trazer, então, é nesse sentido. Se esse papel de um controle de constitucionalidade ele devia ser um papel apenas repressivo, reparador, ou se ele deveria ser um papel também preventivo. E trago essas reflexões especificamente porque estava olhando ontem algum material de estudo aqui sobre modulação de efeitos e me deparei com um texto do professor ministro Gilmar Mendes, e é unanimidade, né, quando a gente fala de modulação, citar o ministro Gilmar, porque eu acho que ele realmente foi pai de toda essa teoria no cenário brasileiro. Então, Lana começou citando ele enquanto seu orientador, depois Daniel novamente, e eu vou incorrer nessa repetição porque realmente ela me parece justa e necessária. Mas eu encontrei um artigo do ministro Gilmar aqui na minha pasta de 1992. Está disponível online. Em 1992, o ministro Gilmar, quanto procurador ainda, cedido à Secretaria-Geral da Presidência da República, é, é um texto que é uma adaptação de um trecho da tese dele, da dissertação dele de mestrado, e eu peço vênia para ler as primeiras linhas. O ministro Gilmar diz, abre aspas, há muito não se limita ao, ele usa o nome alemão, mas eu vou traduzir para vocês, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, a declarar simplesmente a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de uma lei. A par dessas técnicas clássicas de decisão e do especial significado emprestado à interpretação conforme a Constituição, a Corte Constitucional Alemã desenvolveu determinadas variantes de decisões que conferem maior relevo à eterna discussão sobre o dinômio direito e política. É isso que nós estamos debatendo hoje, efetivamente. E aqui ele traz dois exemplos na sequência, que é o do reconhecimento da situação ainda constitucional, que é ser uma hipótese ali, de concessão de prazo para correção ou adequação de uma determinada norma cuja inconstitucionalidade esteja sendo observada pelo tribunal, e a situação da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. E o ministro Gilmar, então, completa esse entendimento dizendo que em nenhum outro sistema de controle jurisdicional de normas, seja difuso ou concentrado, se constata essa utilização de tão ampla gama de técnicas de decisão. Isso em 1992. E isso converge muito com o que a Lana está trazendo de qual é o caminho que nós percorremos até aqui.
Eu acredito que hoje, se ele fosse olhar para esse mesmo cenário e fazer esse comparativo, talvez a resposta fosse um pouco diferente. Porque eu acho que hoje no Brasil, talvez a gente se aproxime um pouco realmente de trazer uma gama de situações e de consequências dentro desse controle jurisdicional. Então, isso realmente me mostra o quanto nós evoluímos, enquanto algo que em 92 parecia absolutamente distante e que caminhou aí até com passos não muito rápidos e só está realmente se desenvolvendo, se consolidando na atualidade, mas o quanto todo esse cenário mudou. Agora, tem uma questão desse artigo que eu estava relendo que me chamou muita atenção. O ministro Gilmar menciona no sistema alemão uma influência do Tribunal Constitucional na política. Por influência na política, não estou falando exatamente da influência que um efeito vinculante naturalmente tem, ou a influência que pode ter um ou outro magistrado politicamente. Mas ele estava a falar especificamente da tendência de as forças políticas, do parlamento especificamente, se adaptar aos entendimentos do tribunal, ou positivando decisões do tribunal, ou mesmo já seguindo recomendações advindas do tribunal. Ou seja, alguma coisa até que foi dito em sede de obter dicto, num eventual contexto, e o parlamento está observando isso na medida de salvaguardar aquilo que o tribunal já assentou como importante, o relevante. Então, uma influência política nesse sentido, que é até o que eu chamaria aqui de uma influência efetivamente preventiva. Mas no contexto brasileiro, nós sabemos que a relação parece muito mais conflituosa. E o que a gente evidencia, e vários ministros do Supremo têm, inclusive, destacado muito a relevância de combater, é o que nós chamamos de efeito backlash, que na prática é uma tática de esvaziamento do entendimento da Corte Constitucional. Então, muitas das vezes, o parlamento, ao invés de estar tentando se adequar ou se aproximar daquilo que o tribunal está dizendo, ou tomar aquilo realmente como uma influência na confecção de normas jurídicas, tem tido muito mais um efeito contrário, na perspectiva de editar uma nova norma constitucional, efetivamente de burlar aquilo sobre o qual o tribunal já decidiu. E uma coisa, naturalmente, é quando a gente está diante de uma inconstitucionalidade meramente formal. Ok, porque você pode atribuir uma nova forma, essa formalidade pode ser efetivamente sanada, mas o que nós vemos na prática, muitas das vezes, é uma mudança pequena dentro de um texto, até porque uma eventual ação de controle concentrado que está pendente de julgamento perca o objeto, mas às vezes algo que já foi julgado efetivamente volte a vigorar com uma pequena alteração, como se uma nova norma e uma norma constitucional fosse, já que ela é presumidamente constitucional no momento que ela é inserida no sistema jurídico, mas não é. E nesse contexto, será que isso tem influenciado o Supremo Tribunal Federal até a sair um pouco mais desse binômio da modulação tradicional? De dizer, modula ou não modula os efeitos por completo? Será que sair desse binômio reforça o papel de diálogo institucional do Supremo e facilita, inclusive, essa atuação, esse efeito preventivo da sua atuação? Porque eu penso que é provável, efetivamente, que as relações também sejam reforçadas nesse contexto e até mesmo se reduzam às retaliações. E aqui não quero dizer que o Supremo deveria se curvar, digamos, ao papel do parlamento. O backlash ele precisa ser muitíssimo combatido. Mas acredito que o local onde o Supremo esteja se colocando hoje reforça muito essa ideia de diálogo. Especificamente, eu até nem preparei nada muito específico para falar sobre isso, mas acho que é importante, especificamente porque o Supremo tem inovado na proposição dessas modulações que eu chamo pessoalmente de modulação parcial de efeitos, mas que o Supremo tem nominado como modulação de efeitos com ressalvas. Que isso tem sido na prática. Primeiro, assim, isso tem sido quase que a regra nos grandes casos, inclusive foi na tese do século, que a gente estava debatendo anteriormente. Mas o que significa na prática a modulação de efeitos com ressalvas? A modulação de efeitos significa que, ainda que eu vá modular os efeitos de uma decisão, que, por exemplo, na tese do século, extinguiu uma dada base de cálculo tributária, na prática, ele vai ressalvar esse entendimento para alguns casos específicos. Quais casos específicos são esses? Normalmente não é o contribuinte meramente inadimplente. O contribuinte que nunca discutiu essa situação. O caso específico onde essa norma vai ser ressalvada
ela vai ser normalmente daquele contribuinte que já tem um processo judicial, muitas vezes já tem uma decisão no caso concreto. E isso aqui me parece muito relevante porque penso que esse entendimento ele combina um pouco com a questão do entendimento dominante que nós estávamos falando anteriormente. Por quê? O entendimento dominante, ele pode até gerar uma legítima expectativa aos jurisdicionados de forma geral e ampla. Isso é uma coisa. A questão é, qual o impacto de um entendimento, ainda que isolado, no caso concreto, do contribuinte a qual aquele entendimento se destina? Eu posso ter um entendimento de primeira instância que seja. Pode ser uma liminar, mas se ela foi proferida no caso concreto, ela pode não gerar uma expectativa geral que justifique uma modulação de efeitos para todos os contribuintes, mas ela gera uma expectativa naquele contribuinte que teve seu caso concreto analisado. Isso não seria uma expectativa suficiente a ser resguardada pela segurança jurídica? Nós deveríamos prestar atenção nesse contribuinte, e me parece que o Supremo ele tem alcançado cada vez mais essa situação quando ele propõe essas modulações de efeitos com ressalvas, que eu sei também que tem homenagem à doutora Lana enquanto procuradora, eu sei que isso tem uma outra preocupação, que é justamente esse ajuizamento posterior, né, das rescisórias, das ações judiciais de repetição de indébito, mas até a isso o Supremo tem sido sensível na medida em que também nessas modulações tem, por vezes, principalmente quando se verifica que o impacto poderia ser muito grande, vedado novas ações com pedido de repetição de indébito. Então, normalmente, o que se busca efetivamente fazer é resguardar situações pretéritas, resguardar discussões pretéritas, justamente uma perspectiva de segurança jurídica, que, para mim, até um pouco do que eu ia falar mais adiante, não deixa de ser, em alguma medida, uma manutenção do status quo quando existente, ainda que existente para um contribuinte concreto, mas a manutenção desse status quo mas ao mesmo tempo não gerar aquela corrida de ajuizamento de ações de contribuintes que não estavam, por exemplo, buscando, visando ou mesmo esperando aquilo no caso concreto, mas se viram diante de uma surpresa que poderia beneficiá-los, então estão tentando aproveitar desse momento da declaração. Então, acho que essas duas situações realmente merecem e têm sido tratadas de formas muito distintas pelo Supremo nessas modulações que, para mim, são verdadeiramente inovadoras. A gente tem observado elas acontecerem. A tese do século talvez tenha sido mais expressiva, mas a primeira vez que eu tive um caso concreto com uma modulação dessas foi ICMS exterior. Perdão, TCMD exterior. O caso do TCMD exterior, ele foi julgado ali em 2022 com esse efeito. Então, essas modulações parciais que a gente chama, elas são realmente um fenômeno muito recente, por isso que essa discussão ela continua sendo tão importante, tão atual. E, aliado a isso, essa dinâmica também de maior diálogo institucional, ela também está sendo marcada por um tema que não é especificamente modulação, mas também eu acho muito importante, que é a existência de um núcleo dentro do Supremo Tribunal Federal, chamava COREG, recentemente mudou de nome, mas é um núcleo que tem, por escopo, conduzir negociações entre fisco e contribuintes. Negociações dessas que podem estar aliadas, eventualmente, à própria questão da modulação de efeitos, na medida em que elas podem justamente estar... Desculpa, acabei de ver que meu tempo esgotou já, né, Pedro? Mas só para eu finalizar. Elas basicamente podem estar atreladas a uma questão a questão da modulação de efeitos, na medida que elas podem consistir efetivamente em uma ressalva. Alguns contribuintes que têm alguns casos específicos, especificamente decisões em casos concretos, podem ter suas ressalvas observadas dentro do núcleo negocial também com a Fazenda Pública. Eu tinha um segundo tema para trazer, mas não vai dar tempo, em benefício do tempo, mas só para fazer uma breve introdução de que era uma concordância em gênero, número e grau com o que o Daniel trouxe já no final da exposição dele. Em que medida um aspecto numérico deveria impactar diretamente nessa modulação de efeitos, deveria ser muito mais sopesado com base no interesse social de fato e excepcional. E aí, só para a gente fazer uma breve observação, queria deixar aqui a provocação para os colegas, a lei da DI, no artigo 27, não trouxe excepcional segurança jurídica e interesse público, mas segurança jurídica, regra, e excepcional interesse público, interesse social.
Então, só o interesse social, que não é público, não é estatal, mas social especificamente, que deveria ser observado como numa perspectiva de excepcionalidade. Dito isso, então, gostaria de passar de volta, desculpe aí pela demora,